que sim. Essa semana a gente vai falar de um tema muito importante para as nossas democracias atuais, que é a liberdade de imprensa, tá? E eu acredito que tem tudo a ver com a nossa eletiva, justamente porque é um tema que está muito relacionado com a liberdade das pessoas, o jornalismo, com a observância, né, dos direitos individuais. Então, prestem atenção. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o que é essa comunicação jornalística, né? Como que isso acontece. O jornalismo, a gente pode conceituar como a coleta, investigação e análise de informações para produzir e distribuir relatórios sobre eventos, fatos, ideias e pessoas, ou seja, coisas que são notícia e que têm alguma importância para a sociedade, né? Então, no caso, a mídia jornalística, ela inclui, por exemplo, os veículos de comunicação impressos, como os jornais, revistas, a televisão, o rádio, a internet e os noticiários. É interessante também que, assim, em alguns países do mundo, os meios de comunicação, eles são totalmente controlados pelo governo e são assim, totalmente dependentes da censura prévia que é feita pelo governo daquele país. Então é assim, por exemplo, em países como China, como Cuba, em países como Egito, tá? Por outro lado, em países democráticos, normalmente os meios de comunicação, eles são independentes do governo, ou seja, eles têm muito mais liberdade. Ao mesmo tempo, nos países capitalistas, existe uma motivação pelo lucro, né, porque os veículos de comunicação são empresas, e muitas vezes essa motivação pelo lucro, ela se tensiona, né, ela entra em tensão com as proteções constitucionais de liberdade de imprensa. Então, para a gente falar de liberdade de expressão, é importante a gente entender que o acesso à informação ele tem que ser, né, recolhido ali por empresas jornalísticas que sejam independentes, né? Ou seja, que elas não tenham que agradar ninguém, somente as pessoas que estão, né? E viabilizar a sua leitura de mundo para as pessoas que vão ter acesso àquele conteúdo. E ao mesmo tempo também é interessante que elas sejam concorrentes, né? Ao mesmo tempo que tenham normas editoriais transparentes, então tudo legalzinho ali dentro da lei. E isso é muito importante para permitir que os cidadãos possam participar do processo político de forma efetiva. Em alguns países do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, o jornalismo, normalmente nos países democráticos, o jornalismo ele é protegido pela liberdade de expressão, de imprensa, que normalmente está ali expressa na Constituição. Isso é assim tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. A imprensa ela tem um papel importante porque muitas vezes a gente, olhando ao nosso redor, a gente vê que a gente está rodeado por informação o tempo todo, né? O século XXI ele é uma sociedade que está baseada, o século XXI surgiu aí com uma sociedade que já está baseada na informação. Então, é interessante a gente entender que muitas vezes o poder, ele depende muito da mídia, certo? Então, é interessante a gente saber também que, por exemplo, muitas vezes a leitura que a mídia faz de um político, de uma empresa, ou de alguém que está no poder, pode eleger esse governante, como também pode derrubá-lo. E ou mesmo em relação, por exemplo, a uma política pública, uma decisão, né, tomada pelos governantes, a mídia pode fazer com que a sociedade aprove aquela política pública ou rejeite. Então, nesse contexto aí, a imprensa ela tem um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande, né? Tem que ser transparente para não ameaçar a democracia. É interessante também a gente entender que
A mídia, né, a imprensa, ela tem que se pautar por um papel muito importante, que é o papel do equilíbrio. O que significa isso? O equilíbrio seria tentar dar a mesma oportunidade para todas as para entender aquele problema ou aquele fato ou aquela notícia por todos os lados. Então, entender diferentes versões, dar voz a diferentes lados, justamente para aqui é o leitor, o telespectador, a pessoa que vai se informar ali, ela tem uma análise equilibrada sobre aquela informação. Então, quanto mais tendenciosa é aquela notícia, mais complicado, né, fica pro, pro leitor, pro cidadão ter uma leitura própria dele mesmo, né? No entanto, a gente tem que saber também que é importante que o jornalismo, a mídia, a imprensa, eles também tenham opinião. Opinião também é uma coisa importante, certo? Dessa forma, a gente sabe o seguinte a respeito do que a gente vive hoje na nossa sociedade. A gente vive numa democracia, e a democracia, ela está organizada aqui para a gente em três poderes. A democracia tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E eles têm que ser equilibrados e mutuamente exercer um controle entre eles, né? Para que o poder não fique unificado na mão de uma pessoa só. Então, a imprensa é uma parte muito importante do, do sistema democrático, porque se a gente tem uma imprensa fraca, muitas vezes os bastidores do poder acabam entrando ali por rumos que não são bons. E o jornalismo, a imprensa, ela vai ser aquele local ali, aquele canal por meio do qual a sociedade pode se manifestar, opinar, trocar informações, vigiar, denunciar e cobrar dos três poderes o funcionamento do país, né? O interessante também é que muitas vezes a mídia, a imprensa, ela toma para si essa responsabilidade de revelar os desvios para constranger os poderosos em nome daqueles que não têm poder. Porque o jornalismo realmente também tem essa função de investigar o que está errado e, e trazer isso à luz, né, ao público. No mundo que nós vivemos atual, uma sociedade do século XXI, tecnológica e da informação, é importante a gente também entender que a informação ela não chega para todo mundo. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma grande parte da população que não tem acesso à internet plena. Então, muitas pessoas têm acesso apenas ao celular e muitas vezes com planos pré-pagos, as pessoas têm acesso ali somente às redes sociais mais básicas, como WhatsApp, Facebook. E aí a gente sabe que essas redes sociais, elas dão voz a todo mundo e não são fontes confiáveis de informação. Então, é preciso uma democratização da informação, né, para que as pessoas possam obter uma informação segura, né, e combater as informações falsas e tendenciosas. Dessa forma, a imprensa ela tem um papel muito importante para consolidar a democracia, né? No sentido de que a imprensa ela tem que ser crítica justamente para trazer luz àquelas coisas que não são legais. No Brasil, a gente tem uma imprensa que tem uma responsabilidade muito grande na construção da democracia. E uma coisa importante, né, um fato importante que o Brasil viveu é, por exemplo, na época da ditadura militar, a imprensa não tinha autonomia, ela era censurada pelos governos militares. E então, por exemplo, eu coloquei a foto desse jornalista aí, o Vladimir Herzog, que foi um jornalista que foi perseguido na década de 70. Ele acabou sendo, né, convocado para depor
no centro de São Paulo, meu vizinho falando aqui assim, ó, gravar aula, é isso aí. Vejam, o Vladimir Herzog, ele acabou sendo morto, né, aqui em São Paulo, dentro de um dos porões da ditadura, né, de forma que ele foi perseguido e eliminado somente por pensar diferente, né, por ser um jornalista independente. Ainda hoje a gente tem, de certa forma, uma violência contra os jornalistas, né? Então a Abrádica, uma associação brasileira de jornalistas, ela tem dados de que, por exemplo, nos 10 primeiros meses de 2018, 137 casos de violência contra jornalistas ocorreram no Brasil. E o Brasil é um dos países em que mais se registra violência contra... O Brasil é um dos países em que mais se registra violência contra os jornalistas. A gente tem também um programa interessante da Abrad, que é o programa Tim Lopes. Por exemplo, esse programa é um programa que busca recuperar a história de jornalistas que foram assassinados no país. Então, por exemplo, se chama Tim Lopes justamente porque o Tim Lopes foi um jornalista que foi morto pelo crime organizado no Rio de Janeiro, né, durante uma das suas investigações. Ele acabou confrontando o crime organizado, né? Ele estava infiltrado, investigando o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele acabou sendo morto por traficantes. E o Observatório da Unesco também fala que só no ano passado, na verdade no ano de 2018, houve a morte de 99 jornalistas, enquanto que no acumulado aí de 1994 para 2018, 1.307 jornalistas no mundo foram assassinados. Eu coloquei também esse mapa mundi que foi organizado pela Fundação Repórteres Sem Fronteiras, mostrando a situação da liberdade de imprensa no mundo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação muito difícil aí em países africanos e asiáticos, em países como, por exemplo, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão, China, Coreia do Norte, Somália. Esses países têm uma situação muito grave, né, de falta de liberdade de expressão. Em outros países, né, nas cores vermelhas, a situação é difícil. Na cor laranja, que é o caso do Brasil, a situação é sensível. Na cor amarela, a situação é relativamente boa. E em branco, que somente tem uma pequena, né, poucos países do mundo estão na cor branca, a situação é boa, realmente. Então, é importante também a gente dizer que a liberdade de expressão ela é um direito assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também nas constituições dos países democráticos, né? Então, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 19, fala que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, e este direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão independente das fronteiras. Nesse sentido, é também importante a gente falar que a liberdade de expressão, ela não é ilimitada, ela não é irrestrita, né? Então, por exemplo, você não pode utilizar o direito de expressão para atacar outras pessoas, ofender outras pessoas, caluniar, injuriar, né? Você tem o direito à liberdade de expressão e de imprensa, todo mundo tem, e no caso dos jornalistas tem o direito à liberdade de imprensa, mas isso não pode ser utilizado para violar os direitos de outras pessoas, né? Então, a preservação dos direitos de expressão deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, inclusive na internet. Vejam, a internet, infelizmente, hoje a gente vê como um território assim, sem dono, né? Sem lei, em que as pessoas falam o que elas querem.
Não tem que ser assim, né? Você não pode utilizar todos esses meios que a gente tem hoje em dia que são, né, de fortalecimento da liberdade de expressão para cometer crimes contra outras pessoas, né? E qualquer ofensa ou qualquer dano causado à imagem de outras pessoas, isso pode estar ocasionando um crime, né, de ofensa aos danos morais de alguém. Então, é importante a gente saber também, assim, que a liberdade de expressão em um país normalmente é uma coisa perigosa, né, para aqueles que estão no poder e querem fazer coisas ruins. Porque, por exemplo, em regimes totalitários, em regimes autoritários, uma das primeiras coisas que um regime autoritário faz é quebrar essa liberdade de expressão, né? E vigiar locais de produção de ideias, como universidades, escolas, onde existe uma liberdade de expressão bastante grande, tá? Então, era essa aula de hoje falando sobre liberdade de expressão. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria que vocês fizessem as atividades. Até a próxima aula e respondam as questões. Até mais.